Ok. Então, a minha história passa-se na Baía da Guanabara. Era para ser apenas uma ida a um concerto, mas a coisa depois complicou-se um bocadinho. Eu tinha 18 anos, ia haver um concerto numa praia da cidade onde eu morava, Niterói, que é do outro lado da Baía da Guanabara, em frente ao Rio de Janeiro, e um amigo meu que tinha um pequeno barco à vela de 2 lugares, daqueles barquitos de treino, de aprendizagem, desafiou-me para irmos assistir ao concerto na praia, mas estando na água. Pronto, e lá fomos, lá assistimos ao concerto, que era à tarde, tipo ao fim da tarde, e depois andámos ali, demos mais umas voltas e preparávamos para voltar para o prédio dele, para guardar lá o barco, mas estava um vento forte e nós tivemos que dar uma volta grande com o barco, já mesmo para dentro da baía, para conseguirmos ir para lá. Mas quando estávamos a dar essa volta grande, parte-se a cana do leme. Bom, e não havia nada ali com que substituir aquela peça, o que significava que o barco estava à mercê do vento e da corrente da água. Baixámos a vela e ficámos a pensar o que é que íamos fazer. Bom, o meu amigo chamava-se Paulo também, o que pela tradição brasileira, sendo ele mais novo do que eu, 1 ano, lhe valeu ser chamado Paulinho. E eu mantive o meu Paulo, e se houvesse um maior que eu, ficava o Paulão. O Paulinho disse-me que, quer dizer, não podíamos abandonar o barco era do pai dele, estava fora de questão, largámos ali o barco e nadarmos para a terra. Isto não podia ser. Não havia nenhum barco à volta a que nós pudéssemos pedir ajuda. E estava a cair a noite. E a noite, ali naquela latitude, cai rapidamente. Então, nós decidimos que eu iria nadar até terra e ele ficaria no barco. Eu achei que esta era a melhor solução, porque, olhando para a terra, eu conhecia aquilo mais ou menos, eu sabia que havia ali, a uma certa distância, havia ali uma vivenda com um jardim grande. Era mesmo o último ponto de saída da Baía da Guanabara e do outro lado era o Pão de Açúcar. E o nosso receio era que o barco estava a ser empurrado para fora da Baía da Guanabara, para o mar alto, não tem muita graça num barquito daqueles. E então, lá fiz isso, atirei-me à água e comecei a nadar para a terra. Bom, mergulhar no mar alto não é a mesma coisa do que mergulhar na piscina do Arieiro. E dá uma sensação diferente. E não é ao pé da praia, é mar alto. E aquilo deu uma certa tensão. E a água não estava propriamente quentinha ali. Mas comecei a nadar em direção à terra, a tentar controlar um bocadinho o nervosismo. E a dizer a mim próprio que, em relação a um pensamento que me tinha ocorrido, que eu nunca tinha visto tubarões na Baía da Guanabara. Só tinha visto golfinhos. Só golfinhos. E com isso tentei acalmar-me. E reparei então que a nossa estimativa de distâncias no mar é muito diferente de em terra, porque não temos muitos pontos de referência. E, portanto, a casa estava bem mais longe do que aquilo que eu julgava. Então, nadei mais um bocado, até me sentir cansado, e aí percebi que tinha que descansar, portanto, e pus-me a boiar. Olhei para o barco se ia se afastando, olhei para a terra, ainda estava longe, e aquilo não me pareceu muito simpático, mas disse a mim próprio que não era a altura para ter um chilique e que tinha que fazer aquilo que eu sabia que era a minha melhor hipótese, que era ir nadando, ir descansando, ir nadando, ir descansando. Não é fácil boiar quando se está muito tenso e preocupado e cansado. E lá fui assim, por etapas, descansando cada vez com mais frequência, porque ia começando a ficar muito, muito cansado, mas até que consegui chegar
chegar à terra. Não tinha reparado, não conhecia aquilo assim de perto, e não tinha reparado que, a proteger aquela quinta do mar, havia uns cubos de cimento grandes, altos e ásperos, que eu ainda tive que subir. E isso custou-me um bom bocado, porque estava, tanto muito cansado e tanto com frio, os músculos começam a ficar duros, começamos a perder agilidade, e foi difícil subir por aqueles cubos ásperos acima. Mas consegui, e entrei então numa parte do jardim. Aquilo era uma quinta, jardim um bocadinho. O jardim era perto também aqui do Largo da Luz. E lá entrei à noite por meio daquelas árvores, tentando orientar-me em relação à casa. Lá vi a luz da casa ao fundo e lá me dirigi. Quando eu estou, como daqui para aí, da porta da casa, saem uns cães de guarda. Eram para aí 3 ou 4. E saem de repente, quer dizer, eu não comecei a ouvir latrar, de repente tenho 3 ou 4 cães a rosnarem e a avançarem para mim. E eu tive uma experiência muito estranha, que foi, desmaiei em pé. Apaguei. E há ali uns momentos da minha vida que eu não sei bem o que é que aconteceu, suponho que fiquei ali e os cães ficaram a rosnar-me. Até que veio um senhor, o dono da casa, que me perguntou assim um bocado como aos modos, quem era eu, o que é que estava ali a fazer. Disse qualquer coisa como se eu fosse um assaltante, ou isso. E eu disse-lhe, olha, não, eu não vinha assaltá-lo assim nesta figura, não é? Todo molhado e... Não, trata-se de... Então lá expliquei a história do meu amigo, do barco e não sei o quê. O senhor lá acreditou naquilo e disse, ok, dê-me um minuto, eu vou telefonar para o Clube Naval, já vai alguém buscar o seu amigo. Pronto, e assim fez. Foi telefonar, voltou e disse-me, olha, já vai uma lancha buscar o seu amigo, vamos nós agora ter com ele ao Clube Naval. Pronto, lá entrei no carro, ele deu uma toalha para eu não molhar o lugar. Eu fiquei a pensar que tinha gostado imenso que ele me trouxesse uma t-shirt seca, mas não tive sorte. E lá fomos, demos a volta por aquelas praias todas, por aqueles sítios todos, até chegámos ao Clube Naval. Quando chego ao Clube Naval, espero lá um bocado, noite já, fechada, até que vejo uma luz e aquele senhor diz, olha, lá vem o seu amigo. Então lá vi um barco a motor a rebocar o veleirozito, e lá dentro vinha o meu amigo Paulinho com um cobertor, todo catita, com uma grande caneca de café quente, mas dizer-me adeus, estava tudo fixe. E eu pensava, olha, porreiro, estás melhor do que eu, pá. E pronto, lá saímos, agradecemos aos senhores, e o barco ficou ali assim, no dia seguinte fomos lá tratar disso, e foi cada um para casa. Ora, isto foi com 18 anos. Eu reencontrei o Paulinho 35 anos depois. Reencontramos por um acaso de vida. E fizemos uma grande festa e temos estado nos últimos 3 anos, uma vez por ano, ou coisa assim, juntos. E coincidiu eu ter começado aqui este workshop com uma das visitas dele. E então achei graça a dizer, olha, disseram para eu escolher lá uma história para contar, e eu escolhi a história do nosso naufrágio. Nosso naufrágio, pá. Sim, o nosso naufrágio, quando se partiu o leme do teu barco. Ih, naufrágio, pá, és muito exagerado, pá.